comecei na música, assim, querendo aprender a tocar violão. E foi meio do nada, porque não tinha... Não tem ninguém na família que faz música, ninguém na família que toca nada nem por hobby, assim. E aí tinha um violão em casa, que era do meu pai, e aí eu comecei a brincar com ele, só que eu nem tinha todas as cordas e tal. Aí minha tia me colocou na aula de violão quando eu tinha uns 9 anos. E aí eu comecei a tocar, curti muito e fui aprendendo outros caminhos que a música tinha como base mesmo, assim. Não era só a música. Não era, tipo, como eu ouvia a música que tava no rádio, como eu ouvia a música que tava no CD. Aí eu vi que as pessoas gravavam as músicas. Que pra mim não tinha pensado nisso, né? É meio óbvio, mas quando a gente não pensa nisso, a música só existe e pronto. Não tem tipo, a música é gravada. E aí eu comecei a ver, e aí nas imagens mesmo eu achava muito bonito, eu queria mexer nos botões todos e tal, e aí eu comecei a pesquisar mais sobre, e aí eu realmente gostei de mexer nos botões, e é uma coisa que eu sempre falo que eu mais gosto de fazer é mexer em botão. Mas então, eu vejo muito as coisas muito voláteis, assim, sabe? Eu gosto de enxergar o quanto eu mudei e o quantas vezes eu tive que quebrar quem eu era pra chegar em quem eu sou hoje, entendeu? Eu vejo isso muito na minha história. E é meio isso, assim, dentro do que eu faço hoje, é tudo uma soma de todas as vezes que eu tive que me reinventar pra me encontrar hoje aqui. E você se encontrou? Eu acho que eu sempre me encontro. Eu sempre reinvento. E nunca é um negócio muito certeiro, assim. Tipo, eu nunca sei. Vou ter que me reencontrar. Acontece, assim. Eu vou me reencontrando todo dia, eu acho. Foi tudo bem fluido. Tipo, eu queria gravar, principalmente até porque na época eu falei, é uma coisa mais... não segura, mas... é um lugar legal, onde a gente trabalha com vários fatores, né? Tipo, eu gostava muito, até hoje, né? Gosto muito de guitarra, de violão e de todos os instrumentos possíveis. Eu me admiro muito com todos os instrumentos, assim. E é um lugar que a gente tem que saber um pouco de cada um, e aí as coisas foram meio me levando pra isso. Até eu tentei tocar percussão, estudei bastante percussão, além do violão, né? Mas todas as coisas acabaram mesmo, a vida acabou me levando pra isso. E eu acho que não foi só a vida, eu também fiz muitas escolhas que me levaram pra isso, assim. Tipo, rodar botão em vez de batucar ou tocar cordas e tal. Depois do Léo ter me apresentado, assim. Eu acho que foi num dia que o Léo falou, vamos gravar um vídeo assim. E aí a gente gravou, e eu falei, tipo, nossa, muito doido essa coisa de gravar. E nem tinha toda essa parada, assim, nem era aqui. Acho que teve duas coisas, assim, principais. Uma delas foi um momento de, tipo, conhecer realmente um estúdio. Foi num dia que a gente foi visitar um estúdio maior, né? E já existia essa ideia no Léo, assim. O Léo já tinha essa ideia há mais tempo e ele me apresentou, já tinha conversado comigo sobre isso. Nesse dia a gente conversou sobre ter um estúdio. Ele falou, mano, eu quero ter um estúdio, eu vou abrir um estúdio, bora comigo? Eu falei, mano, vamos. E aí no dia que a gente realmente entrou no estúdio e viu tudo aquilo, foi que as coisas começaram a... Pelo menos, assim, as coisas, eu digo, o sentimento dentro de mim começaram a se aflorar com mais presença, assim, sabe? Começou a tomar mais posse. E aí eu me sentia muito mais incentivado e motivado, assim, internamente pra fazer tudo que eu poderia fazer dentro de um estúdio, dentro de criar um estúdio, dentro de tudo que um estúdio pode proporcionar, assim. Nunca foi uma dúvida, assim. Nunca foi uma coisa tipo, será que eu vou fazer isso ou será que eu vou fazer música? Porque era meio a única coisa que eu sabia fazer. Eu passei alguns anos, assim, da minha adolescência principalmente, estudando isso muito, isso não produção, né, mas música no geral, vivendo isso muito sempre, assim, tipo, todos os dias eu tinha um encontro
em algum projeto de música, eu tinha aula de música no outro dia, e eu tinha lições de casa para fazer com música, e aí isso meio que nunca foi uma dificuldade escolher isso, assim. Eu sempre fui do vou fazer acontecer, tipo, sempre fui do eu vou fazer, e tipo, ter um plano B pra mim, tipo, mesmo com medo, ter um plano B era a mesma coisa que não se dedicar ao máximo num plano A. Então, foi sempre mesmo as coisas dando errado, mesmo com medo, eu continuei indo pro mesmo caminho, assim. E quando eu pensei num plano B, doeu muito. Olha, a gente começou mesmo, que nem eu falei, gravando nós mesmos. Então, a gente queria tocar, vamos tocar. Nós arranjava um show pra tocar e, que forma a gente tem também de engajar nosso público, assim, vamos gravar vídeo? Vamos um dia abrir um canal no YouTube, vamos postar nossas músicas, postar músicas que a gente gosta. E aí a gente fazia as coisas assim mais como artista mesmo, e não como produção. Só que tem uma coisa que não dá pra uma pessoa fazer tudo. Tipo, se você tem que se preocupar com a parte artística e com a parte da produção, que é o que a maioria das pessoas hoje tem que fazer, fica muito complicado. Muito complicado você posicionar os microfones enquanto você toca um instrumento, por exemplo, ouvindo o som do instrumento perto e tendo que ouvir também o som do instrumento captado pelos microfones. Isso começa a ficar muito complicado. E eu gostava mais de gravar o Lucas às vezes tocando alguma coisa do que realmente estar lá junto também. E acho que vice-versa também, justamente por causa dessa dificuldade em fazer tudo sozinho, né? E sozinho mesmo que fôssemos os dois, estavam os dois gravando e os dois tocando, os dois cantando, e aí fica mais difícil assim quando a gente não tem experiência. Quando a gente tem experiência é tipo, é aqui e pronto, já era, tem que posicionar aqui, já era, posicionou, tem que tocar aqui, toque, pronto. Mas no começo era um pouco mais complicado. E eu queria, né, abrir o estúdio já. E acho que o que encontramos um no outro foi a gente tá meio que no mesmo lugar da caminhada, assim. Teve grandes mudanças, assim, eu pensando em dois aspectos. A primeira mudança é a física. Então, tipo, cuidar da acústica, cuidar dos equipamentos, ter mais equipamentos, ter mais canais, ter mais possibilidades. Tudo isso eu acho que são possibilidades, assim, no fim das contas, sabe? Tipo, realmente você conseguir tirar mais sons diferentes, poder testar mais coisa. É essencial, assim, pra nossa experiência. Quando a gente fez o festival, a gente parou o estúdio pra uma reforma também. Então acho que essa foi a primeira grande mudança do estúdio mesmo. E aí a gente reformou, tinha lugares que tinham armário, a gente trocou de lugar. Aí a gente pediu ajuda do Nathan, ele sempre ajuda a gente, e aí ele ajudou a gente a fazer as contas para tratar o estúdio acusticamente. Isso traz mais fidelidade no som, na hora da mix, isso traz uma melhor qualidade de gravação. Então, tudo que a gente pôde resolver de problemas e melhorar aqui no estúdio de acústica, a gente fez durante esse mês, rolando o festival, e aí foi uma loucura, porque a gente acordava às 8 horas da manhã, ia comprar madeira, voltava pra casa, ficava o dia inteiro trampando em obra, depois a gente tomava banho e ia pro local que a gente tava fazendo o festival. Isso durante um mês, assim, direto, assim. E aí, essa foi a mudança física, né? E tipo, também tem o lance de todas essas coisas a gente foi fazendo e também com as outras pessoas. Então, durante o festival não era basicamente, fazer um festival, vamos lá e chamar as pessoas, mandar mensagem. Era tipo assim, vamos colocar através das nossas redes sociais. Pra ter um trabalho bom nas redes sociais, a gente chamou um colega nosso que é profissional da área. Tudo fazendo essas conexões, entendeu? Então, desde sempre, assim, a gente já tinha esse lance de chegar somando. De todos os lados, né?
E era essa loucura que o Léo falou, tipo, a gente cortava madeira e fazia post pras redes sociais, fazia um design, pedia foto, ouvia música, combinava com o pessoal, fazia o horário, o mapa de palco, não sei o que, vamos lá, toma banho, vai pro festival, volta, descansa que no outro dia começa de novo. E era essa a lógica. É. E isso foi o que permitiu que a gente chegasse numa mudança física bem interessante, assim. Foi um primeiro... Uma grande organização, né? Uma organização do espaço mesmo, de uma forma funcional, esteticamente boa, tanto para fazer os vídeos quanto para conforto mesmo, sabe? Uma coisa que eu acho que eu tenho muito em mente com o estúdio é que aqui é um estúdio mais do que de gravação, mais do que de mixagem, de produção musical. Então, as pessoas chegarem aqui, se sentirem bem, se sentirem acolhidas, se sentirem tranquilas pra fazer a arte acontecer mesmo, é muito mais importante do que a pessoa chegar aqui pra gravar, sabe? Porque gravar é uma coisa muito mecânica. E acho que aqui a gente faz um pouco mais que isso. Sendo bem sincero, a gente sempre quer aumentar, sempre quer permitir que as coisas cheguem mais longe e tal. E a gente nunca falou, tipo, meu, daqui a 10 anos a gente vai ter isso. Mas a gente vê as coisas acontecendo e a gente quer que as coisas aconteçam cada vez E mais. muito rápido, né? Muito rápido. Acho que nem tem como pensar, tipo, daqui 10 anos a gente quer chegar em tal lugar, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, sabe? Tipo, pode tanto acontecer coisas boas quanto coisas ruins. A gente não esperava, por exemplo, ter uma mesa de som no estúdio. Mas surgiu uma oportunidade e a gente teve. Se a gente tivesse planejado ter uma mesa de som daqui 5 anos, talvez a gente não tivesse uma mesa de som no estúdio hoje, por exemplo. E acho que as coisas vão acontecendo muito como elas têm que acontecer mesmo. É meio mágico, mas é porque é isso, a gente trabalha pra frente. E aí a gente vê o que vai acontecer na hora que a gente já tá lá. Se um ano atrás falasse pra gente que a gente ia ter o que a gente tem hoje, não... Nem parece que faz um ano. Nem parece que faz um ano.